Chegando com mais um Esporte Mais, meu amigo Pedro Paes aqui conosco. Beleza? Olha só, nós vamos estar falando no programa de hoje sobre o Campeonato do Rio de Janeiro, sobre Recopa Sul-Americana, sobre Copa no Brasil, esporte nas cidades e muito mais. Está começando o Esporte Mais. Bom, iniciando mais um programa, eu quero agradecer a sua audiência aqui no nosso canal e destacar para você aí mais uma vez o que é notícia no esporte do Rio de Janeiro e também aí nas cidades. Meu amigo Pedrinho, tudo tranquilo? Beleza? Certinho, graças a Deus. Então vamos falar logo de Campeonato do Rio de Janeiro. Vamos já lascar tudo. Vamos para o Campeonato Carioca. Tudo. Vamos lá. Meu amigo Pedrinho, vamos lá e confirmar as semifinais do Campeonato do Rio de Janeiro nesse final de semana. Primeiro jogo, né? Jogos de ida e volta com os times melhores colocados tendo a vantagem de 2 resultados iguais. O primeiro jogo do Fla-Flu, Fluminense-Flamengo, terá o mando de campo do Tricolor, mas ambos serão no Maracanã. O primeiro nesse sábado, 9 da noite. E no domingo, às 18h30, também no Maracanã, os ingressos já esgotados, o Vasco pega o surpreendente Nova Iguaçu, que fez uma belíssima campanha. O que esperar dos dois jogos, na sua opinião? São jogos bem iguais. Fluminense parece que está retomando aí o bom futebol. O Flamengo é um timaço. Jogo duro para os dois lados. O Vasco enfrenta o pesadelo aí de pegar um time de menor investimento, que está azeitado, está arrumado e se apresentou muito bem no Campeonato Carioca, tirou a vaga do Botafogo. Botafogo mais um ano em disputas finais e tem que jogar com seriedade, não pode dar uma bobeira, eles vão vir fechado, joga no contra-ataque. O Vasco está no momento, eu diria, bom, né? Apesar da Copa do Brasil aí ter dado, quase escapuliu a vaga. Mas acredito aí numa final do Vasco. E se for no palpite, é o Flamengo. Vasco-Flamengo, clássico dos milhões aí na final do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que de alguma forma serve de treinamento para os times, né, de laboratório. O Vasco, no caso do Vasco, não enfrentou grandes times fora do Rio, aí a gente não tem um termômetro aí para ver para o Campeonato Brasileiro, mas isso é mais para frente, é outra história. O que vale agora sabe, os jogão, Fla-Flu, sábado à noite, e o Vasco jogando no Maracanã, Nova Iguaçu, que demonstrou aí que tem um bom time, tem um bom conjunto e pode complicar para o Vasco. Bom, vamos ver um pouquinho mais da expectativa do jogão Flamengo e Fluminense, e a gente tem aí um trecho da coletiva do craque tricolor, John Arias. Vamos conferir. Eu queria que você falasse um pouco desse clássico, desse olhar para um Fla-Flu, comparado com o ano passado, assim, o que isso é capaz de fazer? Porque ano passado vocês tiveram um ano brilhante e acho que a força, né, desse grupo, ela começou muito ali. Então, acho que o Fla-Flu tem muito esse peso, um Fla-Flu decisivo mais ainda. Como é que vocês se enxergam nesse momento, a importância desse jogo que tem pela frente, considerando o resto da temporada e a força do Fluminense diante do Flamengo? Buen día, primeramente a todos. Y sí, nos estamos encarando a decisión con Flamengo con esa importancia y con esa responsabilidad y que a gente siempre encara esas decisiones. Sabemos que son dos jogos muy difíciles, muy importantes para nós y a gente está totalmente focado y fechado para llegar da nossa melhor forma. Sabemos que es muy importante para a continuidade da temporada. Então, chegamos com essa ambição de conseguir o tricampeonato. Pelo lado rubro-negro, vamos conferir um trecho do que o atacante Pedro
artilheiro do campeonato ao lado de Carlinhos do Nova Iguaçu, falou sobre a expectativa de enfrentar o Fluminense mais uma vez. A preparação vem sendo muito boa, né, com o professor Tite, com toda a comissão. A gente sabe da importância do clássico, né, da semifinal. É um jogo muito grande, um jogo que tem tudo para ser um grande duelo, né, mas a gente vem com a expectativa excelente, né, de um grande começo de ano e espero que a gente possa fazer um grande jogo para sair com a vitória, para dar um passo grande na semifinal. Neste dia 7 de março, o nosso cria Igor Jesus completa 21 anos de idade. Recém-campeão da Taça Guanabara, ele também foi capitão na campanha vitoriosa do Brasileiro Sub-20 em 2023. Parabéns, monstro! Esta quinta-feira também marcaria o aniversário do nosso eterno artilheiro gaúcho. Campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro e autor de 98 gols em quase 200 jogos com o manto, gaúcho ficou marcado na história. Obrigado por tudo. O Flamengo informa que Thiago Maia foi emprestado ao Internacional até o dia 31 de dezembro de 2024, com direito à venda para o clube gaúcho a critério do Mengão a qualquer momento. O próximo e último treino antes do Fla-Flu será nesta sexta-feira, na parte da tarde, novamente aqui no Ninho do Urubu. Aliás, este 8 de março também será o dia da apresentação de Léo Ortiz a partir das 2 horas da tarde. E você, é claro, confere tudo aqui e ao vivo na Flá TV, que é mais Flamengo para você. Os treinamentos do Flamengo durante a semana tiveram também como destaque a chegada do zagueiro Léo Ortiz, reforço contratado junto ao RB Bragantino e que se prepara para a estreia. O Pedrinho, no início do programa, eu comentei sobre Recopa Sul-Americana, mas na verdade o que a gente vai falar é de Libertadores, né? A Recopa já foi ganha pelo Fluminense. O que a gente vai falar são das últimas 4 vagas para as fases de grupo e nós tivemos o jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores entre Botafogo e Bragantino no Engenhão, vitória do Fogão por 2-1. É um resultado que deixa tudo em aberto para o jogo da volta em Bragança Paulista, mas o pior teria sido não ganhar, porque o Bragantino não é nenhuma galinha morta, é um time de muita qualidade, tem feito campanhas significativas nos últimos anos, tanto no Brasileiro quanto em competições internacionais. Então é um time que merece respeito e a vitória do Botafogo por 2-1. Acho que o Botafogo tentou aí fazer o melhor e contou com uma noite inspiradíssima do Júnior Santos, que marcou 2 belos gols, hein? 2 golaços, né, Maurício? O cara tá voando, tá fazendo o que o Tiquinho Soares fez ano passado, né? Mas o Botafogo também tá encontrando o seu jogo, jogando compacto, com velocidade, igual aquele período bom, né, do ano passado. O Bragantino, muito pelo contrário de galinha morta, um time super bem montado, um time compacto que ataca em bloco, defende em bloco. Claro que eles vieram aqui para segurar resultado, que sabe que vão decidir em casa. E é isso, o Botafogo, eu acho que tem grande chance aí de passar. Se não passar, não vai ser demérito, não vai ser a não ser que tome uma goleada, mas não vai ser nada fora da curva, porque o Bragantino é um time encardido, meu irmão. É complicado ganhar do Bragantino mais na casa deles. Então o Botafogo tem que jogar com calma, tem um placar a seu favor, diferença de 1 gol só, mas é uma diferença, ainda mais para uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma final, né, para se classificar aí para os grupos da Libertadores. E acredito que o Botafogo consiga aí um empate, uma vitória lá em Bragança, né, Paulista, e vamos torcer aí. O Botafogo parece que está voltando, ainda dá uma quedinha ou outra, oscila, mas está com um time bem montado e acredito muito no Botafogo conquistar essa vaga e sem o peso de jogar as finais do Carioca também. Então imagina ele jogando um Vasco aí domingo
com um jogo importantíssimo contra o Bragantino. Eu acho que isso vai até ajudar o Botafogo por um lado. E é isso, espera aí uma vitória aí, uma classificação do Botafogo para a próxima fase da Libertadores. O Botafogo vem dando muita sorte com o técnico interino, né? Uma coisa curiosa. Quando o clube efetiva o treinador, nem sempre o aproveitamento continua tão bom. Mas quando o treinador está como interino, né, geralmente o histórico recente é muito bom. Vamos conferir então um trecho aqui da entrevista coletiva do interino e invicto Fábio Matias, do time do Botafogo. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória, Bruno Castanha, canal B2 na área. Desde que você assumiu agora em pouco tempo, aí, o Botafogo virou a chave, né? Consegue boas vitórias. Hoje, né, um jogo complicado, um jogo muito amarrado, poucas, né, finalizações, mas você consegue, né, com o time, mais uma vitória. E o sistema defensivo, né, funcionando muito bem, sem tomando poucos gols agora nesse último jogo. É uma boa vantagem para o jogo de volta. E eu também queria que você falasse um pouquinho também sobre o Júnior Santos, nesse momento, né, que ele vive aí, que é espetacular. Obrigado. Jogo difícil, sabíamos disso, é uma equipe qualificada do outro lado. Essa competição é uma competição que você tem 4 tempos distintos de jogos, e esses tempos agora temos mais 2 tempos ainda para poder jogar. Então a gente sabe que a gente vai ter um jogo muito difícil lá, da mesma forma que a gente jogou hoje e teve condição de vencer, a gente tem essa condição lá, mas acho que o principal de tudo é valorizar hoje a atmosfera que foi criada hoje do torcedor, a quantidade de pessoas hoje que vibraram com a equipe. Até o final dessa equipe ela teve uma coisa muito boa, que é manter a competitividade e combatividade durante o jogo. Acho isso fundamental para jogos da Libertadores. Isso faz muita diferença dentro do cenário do jogo. Entender que a gente tem que ter esse pé no chão sempre e manter isso de uma forma muito controlada, sem acreditar que conquistou algo. Nós não conquistamos nada até agora. Tem o jogo da volta e vai ser um jogo muito difícil lá. Júnior Santos vivendo um momento maravilhoso, entendendo bem, interpretando bem o que a gente tem pedido também em relação às buscas dos espaços, jogar com o espaço mais livre do que jogar muito um jogo por dentro. Então ele tem tido isso, é um cara de muita potência, muita força, muita velocidade e que tem feito ótimos jogos e que continue assim, né, para nós, que continue nesse ritmo e nesse volume de jogo, mas destacar não só ele. As coisas só acontecem se o conjunto da obra ajuda. E o conjunto da obra nosso hoje, de novo, em termos de competitividade, está sendo muito bom e isso tem feito muita diferença para nós. Bom, a gente vai seguindo agora a falar de Copa do Brasil, porque tem times do Rio e do Brasil inteiro, né? A Copa do Brasil é o torneio mais democrático, né? Que dá a chance aí daquelas equipes que estão Série B, Série C, Série D do brasileiro, ou às vezes que não estão em série nenhuma do brasileiro, jogarem contra as equipes, né, principais. Então a gente vai dar um giro aí pela Copa do Brasil. E o Vascão, hein, Maurício? Quase perde a vaga num jogo eletrizante. Primeiro tempo primoroso do Vasco, até os 30 minutos. O Vasco comandou as ações, jogou um jogo de domínio de bola. Parecia até o Fluminense. Eu falei, será que o Diniz está treinando também o Vasco? O Vasco tocando a bola, virando jogada e faz 2-0. Comecinho do jogo, logo depois o nosso pirata aí, Verrete, 2-0. No finalzinho deu algumas bobeiras, eles jogaram bola na trave, a defesa ainda não está azeitada. Eu acho que é até um problema do meio campo, a marcação frouxa ali na cabeça da área do Vasco e deixa a zaga muito exposta. Então, segundo tempo começa um jogo tudo para o Vasco golear. O Vasco para, eu acho também o Paê, o grande destaque do primeiro tempo, parou, não cansou, que ele está numa forma física muito boa, mas eu não sei o que aconteceu, ele se escondeu do jogo, o Vasco parou, eles foram e conseguiram virar o jogo para 3-2, de 2-0, 2-1, 3-2 pro Água Santa. E nessa confusão toda, no finalzinho, Piton, com a bola do Paê, uma falta, conseguiu colocar o Vasco em igualdade, 3-3, disputa de pênalti, o Vasco consegue ganhar.
Seria trágico, né, sair da Copa do Brasil agora, até pela grana que entra, por tudo, né, por visibilidade, mas eu achei o primeiro tempo do Vasco, acho que o Vasco está num caminho bom aí para enfrentar os desafios pela frente. Jogou muito bem o primeiro tempo, muito bem. O segundo parou, deu aquela queda inexplicável. Os técnicos, né, do Vasco não gostaram nada, saíram rápido do campo, botaram paletó e foram embora na coletiva, falando que não gostaram nada no segundo tempo, mas valeu pela luta, pela cabeça fria de empatar um jogo no finalzinho, né, faltando aí alguns minutos, confusão em São Januário, torcida deixando o estádio, no terceiro gol do Água Santa, que foi bem, faltando aí pelo relógio, antes da confusão aí 3 minutos, 2 minutos, e é isso, cabeça fria, conseguiu, foi para os pênaltis. Léo Jardim também, grande nome do Vasco hoje, e conseguimos o mais importante, que o Vasco conseguiu a vaga aí para a próxima fase. Meu amigo Pedrinho, o Vasco passou sufoco, mas avançou, né? Menos mal. Mais um do Rio de Janeiro aí que vai passando de fase, e nós estamos na segunda fase da Copa do Brasil, ainda naquela fase de um jogo só, e vamos aí lembrando que além do Vasco, que passou pelo Água Santa, nós temos também o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, rapaz, pegou um time, nem creia quem o Nova Iguaçu no final de semana encara o Vasco pela semifinal do Campeonato do Rio de Janeiro, e na quarta-feira vai encarar o Internacional, rapaz. O jogo será lá no Mané Garrincha, em Brasília. Tá aí parada difícil pro time do Nova Iguaçu. E a Portuguesa da Ilha, que também segue aí na competição, joga na próxima terça-feira em casa, mas contra um adversário difícil, Cuiabá, que é time de primeira divisão. Nem o técnico Ramon Dias, nem o seu filho e auxiliar, o Emiliano, gostaram da maneira como o Vasco se comportou nesse jogo, meu amigo Pedrinho. E a gente confere um trecho do que falou o Emiliano após a partida. Boa noite, Emiliano, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse um pouco como você se sentiu na beira do gramado, um jogo tenso. No início parecia que o Vasco ia dar uma goleada para cima do Água Santa. No final não foi bem assim. O time chegou a estar no momento desclassificado, conseguiu a reversão no finalzinho. E depois os pênaltis. Como foi a sensação e a sua análise dessa classificação? Obrigado. Boa noite aí a todo mundo. Acho que fizemos os primeiros 45 minutos melhores de que a gente está acá en Vasco. Y después aconteció que quisimos entrar en un juego que la gente falou que no tiene que entrar, que es en el de golpe a golpe, y terminamos sufriendo. Y el segundo tiempo no gustó de nada. Hay que seguir mejorando y tratar de continuar con el primer tiempo para poder hacer un Vasco perfecto. Bom, vamos agora falar, meu amigo Pedrinho, do que rola nas cidades, né? Afinal de contas, também trazemos aqui no Esporte Mais o futebol dos municípios. O município de Macaé está sediando a Brasil Soccer Cup 2024, categoria Sub-14. Na primeira fase, por exemplo, foram 32 equipes divididas em 8 grupos de 4 times cada um. E para se ter uma ideia, os times que avançaram para a fase seguinte, vale lembrar que não é só Macaé, tem jogos também em Campos dos Goitacazes, Armação dos Búzios, Rio Bonito, Carapebus, Nova Friburgo e Conceição de Macabu. Para ter uma ideia da categoria aí do campeonato, 12 clubes da primeira divisão do futebol brasileiro estão participando da competição. E 5 deles haviam avançado com 100% de aproveitamento. O Vasco da Gama, o Atlético Paranaense, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. A grande decisão será
nesse domingo, dia 10, no Moacirzão, em Macaé, às 11 horas da manhã. Em Rio das Ostras, o destaque no final de semana vai ser a travessia da Praia do Centro, nesse domingo, dia 10 de março. A partir das 8 horas da manhã acontecem as provas de 1.600 e 800 metros. A prova de 100 metros acontece às 9 da manhã. Os nadadores vão se reunir na praia, próximo à concha acústica, onde haverá hidratação e frutas para todos os participantes. Todos os competidores ganharão medalhas de participação. Em Guapimirim está acontecendo o campeonato de futebol categoria sub-13, disputadas 4 rodadas até agora. O Pacua é o líder da competição com 9 pontos ganhos em 3 jogos disputados. Caneca Fina e União somam 6 pontos, também com 3 jogos. Escolinha da Samara 1 ponto e o Ideal com 4 jogos tem 1 ponto. A rodada de final de semana prevê União e Caneca Fina às 9 da manhã desse sábado no campo do União. E em Modelo tem Pacua e Escolinha da Samara também às 9 da manhã. Registrando a participação do Magé Futsal na Supercopa Minas, realizada no último final de semana em Belo Horizonte, nas dependências do Minas Tênis Clube. O Itambé Minas foi o grande campeão. O time da casa teve 3 vitórias e apenas 1 empate, ganhando na final o Taubaté do interior paulista por 4-0. O Magé Futsal chegou a se classificar para a disputa de 3º lugar, mas acabou sendo derrotado justamente pelo time do São José. A competição valeu aí como início de temporada para o Magé Futsal, que estará disputando esse ano competições a nível estadual e também interestaduais. Bom, obrigado aí, Pedrinho. Valeu, Maurício. Falou. E obrigado a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o programa e nossa equipe técnica. E até o próximo. E hoje o portal Cidade 24 Horas veio acompanhar um pouquinho da inauguração do CTM, que é o Centro de Tratamento e Movimento, que fica aqui em Rio das Ostras. Centro de Fisioterapia, CTM, oferece serviços de fisioterapia, nutrição e ortopedia. A ideia principal seria somente fisioterapia, a gente foi expandindo para outras especialidades. Então, no momento, a gente conta com essas que eu falei anteriormente: fisioterapia, nutrição e ortopedia. E vimos aqui que o espaço é bem amplo, temos uma recepção ampla, temos vários consultórios. Fala um pouquinho sobre a estrutura, o que o espaço oferece assim, em termos de estrutura. Então, a gente tem 3 salas, 3 consultórios. Um é para especialidade de massagem, a gente vai atender com massagem e injetáveis futuramente. E 2 consultórios que as outras especialidades vão estar utilizando. Aqui no CTM nós contamos com atendimento especial desde a recepção. Nós oferecemos ao nosso paciente um cafezinho, um biscoitinho. E dentro das clínicas, nós prezamos o atendimento individualizado, porque a partir disso, nossos pacientes vão ter mais atenção e durante o tratamento, a gente vai conseguir ter um planejamento melhor e conseguir dar um melhor atendimento ao nosso paciente. E vai ser um prazer fazer parte dessa equipe, com certeza vou estar trazendo um pouco da nutrição para poder estar agregando mais conhecimento, né, nessa equipe multidisciplinar aqui da clínica. A gente fica muito emocionado, fica feliz, né, em ver que tudo que a gente plantou, a gente está colhendo. Ver a felicidade de um filho não tem preço, né? Então a gente está muito orgulhoso e confiante que o trabalho delas vai ser maravilhoso. Uma honra muito grande estar aqui hoje, podendo comemorar com eles essa vitória, né? Que ao mesmo tempo é uma vitória nossa também, né? Porque a gente vê eles entrando na faculdade, todo, né, tímido, sem saber muito o que fazer, e ver o amadurecimento deles, né?
Isso é uma coisa que enche o nosso coração de orgulho e a gente fica muito feliz em ver essa vitória deles aí também. Eu venho aqui, em meu nome, em nome dos nossos sócios, convidar vocês a conhecerem a clínica, o Centro de Tratamento e Movimento Fisioterapia. Nós oferecemos bons serviços aqui, nós oferecemos boa infraestrutura com atendimentos individualizados e profissionais de qualidade, tá? Venham conhecer o nosso espaço que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O programa Família Acolhedora é um programa de acolhimento familiar para crianças e adolescentes que por algum motivo precisaram ser retiradas das suas famílias de origem. E enquanto essa criança estiver dentro do programa Família Acolhedora, ela receberá amor, carinho e não perderá o vínculo familiar. Desde o dia que Vinícius chegou aqui, aquele pintinho, parecia um pintinho molhado com a mochilinha abraçada. Quando ele chegou pela primeira vez, que a gente abriu o portão, me deu aquele negócio no coração. Parecia mesmo que eu estava recebendo um filho que saiu de casa. Aquele filho que saiu de casa e depois resolveu voltar. Quando eu vi ele pela primeira vez no portão, meu coração apertou. Ele com aquela mochilinha agarrada assim, meu coração apertou. Porque eu pensava assim, pô, como que vai ser essa criança? Como que vai ser essa criança que vai vir? Você acolher uma criança é muito importante, mesmo porque você não deixa que ela perca o laço familiar, esse vínculo, porque quando ela vai para uma instituição, ela já perde, né, esse laço. Porque se tornou um irmão para mim. Acho que o dia que o Vinícius precisar voltar para a família de origem dele vai ser bem difícil para todo mundo aqui. Eu sou mãe de 4 meninos, né? Então 3 já casaram. E aí fiquei só com um em casa. E você que acostuma com a casa cheia, muita criança, e aí quando vai esvaziando, aquela coisa já vai dando um apertozinho no coração. E para mim é muito importante, né? Tá sendo muito importante você poder contribuir, né, com a mudança, né, futura de uma criança. É saber que daí para frente, quando ele sair daqui, né, for de repente voltar para o laço familiar dele, saber que eu pude contribuir com a mudança, né? Acrescentar um pouco na vida dele. Quer ter um amor de uma família, um amor de uma mãe, de um pai, que a gente não é mãe nem pai, somos tios, né? Mas estamos fazendo o melhor, que é para ele, o amanhã, ser um homem que nem meus filhos são. Eu espero que você tenha aproveitado cada momento que você passou com a gente. Porque momentos esses foram muito importantes para o seu crescimento e para o nosso também. Eu amo muito vocês. Vocês vão estar sempre guardados no meu coração para sempre. Tenho certeza que você já me viu por aí. No chão em que você pisa quando sai de casa, na iluminação e na drenagem, nas pinturas, calçadas e meio-fio, quebrando ou construindo em escolas ou hospitais. A convivência em sociedade depende da gente. Estamos na limpeza, praças, parques e onde você menos esperar, eu vou estar. Temos dedicado toda a atenção em transformar nossa cidade e melhorar a sua qualidade de vida. Nosso nome é trabalho. Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho da educação de Magé. Aqui a Dedé de come merenda. A gente chega tirando onda de busão novo. E a gente também não ficou de fora. Nós, professores, também recebemos o ano extra. Se a tia tá feliz, a gente também tá.
fora. Até mais pra gente vir pra cá brincar.